Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Ergonomia aplicado aos postos de trabalho, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Fernanda e serei a sua professora neste curso. Esse é o vídeo da aula 1. Inicialmente, vamos falar um pouquinho do que é ergonomia e apresentar alguns conceitos-chave. E ao final, irei adentrar um pouquinho na NR17. Vamos começar? Inicialmente, o que é ergonomia? Existem vários conceitos para ergonomia de acordo com o pesquisador ou a instituição, mas basicamente, trazendo o conceito mais didático, a ergonomia estuda a relação do homem e o seu ambiente de trabalho, buscando resolver problemas que podem surgir nessa relação. Busca-se melhorar a produtividade, assim como preservar a saúde do trabalhador. Assim, são utilizados conceitos de outras áreas, como a psicologia, filosofia e engenharia. Mas nesse processo, deve-se adaptar o trabalho ao homem e não o contrário. Deve-se considerar as capacidades físicas e psicológicas e as suas limitações. Muitos acidentes do trabalho, no trânsito, inclusive em casa, assim como desastres envolvendo guindastes, aviões e usinas nucleares, são frequentemente atribuídos ao humano. Entretanto, a partir de uma análise detalhada da causa, em geral, há uma relação inadequada entre os operadores e sua tarefa. A probabilidade de acidentes pode ser reduzida ao se considerar as limitações das capacidades humanas e seu contexto de trabalho. Em geral, quando se fala em ergonomia, se vê à mente o uso de cadeiras, mesas e computadores. Entretanto, ela é bem mais ampla. Ela se preocupa com todo o ambiente de trabalho. Neste contexto, ela é dividida basicamente em 3 dimensões. Primeira, ergonomia cognitiva, que analisa processos mentais necessários para a realização das tarefas, uma vez que, além dos esforços físicos, há também uma demanda cognitiva para a execução dos trabalhos. Ela preocupa-se com a saúde mental. É necessário saber se a atividade do trabalhador está causando um desgaste mental. Um exemplo são as metas de desempenho desproporcionais, que podem causar um grande sofrimento psíquico nos sujeitos. A ergonomia física, ela se preocupa com a anatomia do ser humano. Podemos citar, por exemplo, os movimentos repetitivos, a anatomia das ferramentas para execução das atividades, se os postos de trabalho atendem às dimensões dos usuários. Por fim, a ergonomia organizacional. Ela é voltada para estudar como a organização como um todo interfere na relação homem e trabalho. Neste contexto, é estudado, por exemplo, o clima organizacional, cultura da empresa, modelos de gestão adotados. Há também uma classificação da ergonomia de acordo com o foco de intervenção. A ergonomia do produto é voltada para o projeto de ferramentas e utensílios, por exemplo, que serão utilizados pelo trabalhador. Já a ergonomia de produção se volta para sistemas de trabalho. Assim, ela analisa situações reais de produção. Deve-se conhecer o trabalho real, saber como ele é executado, para otimizar o processo de produção, permitindo um aumento de produtividade em consonância com a saúde do trabalhador. Por fim, o momento da intervenção. Inicialmente, temos a ergonomia de concepção. Ela atua no projeto do posto de trabalho. É o momento ideal para se analisar essas questões com menor custo do que realizar a adequação dos postos de trabalho já implementados. A ergonomia de correção baseia-se na correção de um posto de trabalho. Assim, é analisado sobre um trabalho já existente. Possui a vantagem de se analisar o posto de trabalho em consonância com o trabalho real, o trabalho que já é executado. Entretanto, tende a gerar mais custos com a sua adequação. Enquanto a ergonomia de concepção e correção são voltadas para o posto de trabalho, a ergonomia de conscientização tem o seu foco central o trabalhador, a necessidade de conscientizá-lo sobre o seu trabalho. Bom, falando agora um pouquinho sobre a norma regulamentadora 17. Ela foi criada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Secretaria de Inspeção do Trabalho, pela Portaria 3214 de 1978. Atualmente, existem 37 normas regulamentadoras que tratam de aspectos específicos sobre saúde e segurança do trabalho, para a prevenção de doenças e acidentes do trabalho. A criação, revisão ou alteração dessas normas é feita pela Comissão Tripartite. Essa comissão é formada por membros dos trabalhadores, empregadores e governo.
A maior parte, dessa norma regulamentar do DORA 17 foi realizada por alterações em 1990. Naquele contexto, havia emergência de DORTs, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, em virtude de aspectos do trabalho que favoreciam o seu desenvolvimento, como o pagamento de prêmios de produção, ausência de pausas, a prática de horas extras e a dupla jornada de trabalho. Mas não havia nenhuma regulamentação desses aspectos, ou seja, como deveria ser conduzido essas atividades. Assim, naquele período, com base nos conhecimentos que se dispunha, a norma buscou abranger o mais possível as condições de trabalho, mas também adentrou em aspectos específicos, por exemplo, a entrada eletrônica de dados, função básica dos digitadores, uma vez que naquele período emergiam casos de DORT nessa profissão. Entretanto, em virtude do atual contexto de trabalho, com as profundas alterações que ocorreram e ainda estão ocorrendo no ambiente de trabalho, muitos já discutem a necessidade de buscar adentrar nos aspectos psicossociais do trabalho, ou seja, considerar os impactos do trabalho, das relações humanas na saúde mental do trabalhador. Atualmente, apenas as normas regulamentadoras 33 e 20 fazem menção específica à necessidade de considerar os aspectos psicossociais do trabalho, mas são considerações bem pontuais a um contexto de trabalho específico. Ainda, outra crítica é que as orientações da ANR 17 são orientações bem amplas. Além do trabalho de telemarketing, teleatendimento, trabalhadores de check-out e entrada eletrônica de dados, outros contextos de trabalho, há orientações gerais que não detalham especificamente como deve ser feito. Agora, um pouquinho falando da estrutura da ANR 17. Ela foi estruturada em 4 tópicos. Inicialmente, ela fala sobre o levantamento, transporte e descarga de materiais. Posteriormente, sobre o mobiliário do posto de trabalho. Ainda, os equipamentos e as condições do posto de trabalho, como iluminação, ruído, calor. E por fim, fala um pouquinho sobre a organização do trabalho, mas são orientações bem gerais. Ainda, essa norma, ao final, possui 2 anexos. O primeiro anexo sobre trabalho de operador de check-out, por exemplo, caixa de supermercado, e o anexo 2, que fala sobre o trabalho de teleatendimento ou telemarketing. Um pouco mais do detalhamento dessa estrutura dessa norma, pode ser vista no nosso livro. Ou ainda você pode realizar a leitura integral da NR 17 para compreender melhor os assuntos que são abordados. Esse foi o nosso vídeo da semana 1. Agora, continue com a leitura do livro e desenvolvimento das atividades propostas. Nos veremos na próxima semana.